amigos do trecho Iniciantes da Rodagem, Barra Limpa, sejam bem-vindos. Eu sou o Lemes, veterano da estrada. Pessoal, hoje eu não vou falar sobre acidente, hoje eu vou falar daquele quase acidente. Aquele momento em que o motorista que está na estrada aí vê uma situação e toma uma atitude que evita um grande acidente, um possível grande acidente. Deixe seu like e se você é novo por aqui, se inscreva no canal, toda semana lançamos vídeos novos. O primeiro fato, eu trabalhava com ônibus numa grande empresa e fazia a linha BH Juiz de Fora. Eu saí numa sexta-feira, 16h30, e quando eu passei pelo posto Belvedere, chegando no viaduto Vila Rica, o conhecido viaduto das Almas, eu me deparei com uma situação que me deixou assim meio apreensivo depois. Eu olhei para o outro lado da ponte e vi uma carreta ultrapassando, entrou na ponta do viaduto ultrapassando a outra. Essa carreta que entrou ultrapassando, ela estava vazia e o outro estava carregado. Quando eu percebi que o cara entrou no viaduto ultrapassando o outro e pela velocidade dele, e eu diminuí, eu segurei e pensei assim, não vai dar tempo dele ultrapassar o outro ainda no viaduto, como de fato aconteceu. Esse viaduto, para quem conhece lá, ele é um viaduto em forma de C, né, em curva, né, em forma de C, e o cara passou tentando ultrapassar o outro viaduto inteiro. Quando saiu do viaduto, a pista alargava de novo, né, criava mais uma faixa adicional. O que estava na direita saiu para a faixa adicional e o outro passou. Mas nisso eu já tinha ligado o alerta, já tinha diminuído a velocidade praticamente a zero, né? Porque se eu não olho do outro lado, eu tinha entrado no viaduto e não dava tempo das duas carretas parar. Não teria tempo e teria provocado um acidente horroroso, até péssimo de pensar. Só de pensar é ruim. Porque esse viaduto, como o próprio nome já diz, né, o conhecido viaduto das almas, esse viaduto matou muita gente, pessoal. Muita gente. Quem sabe, quem conhece esse viaduto ali na 040, nesse trecho lá, sabe do que eu estou falando. Você que é amigo da estrada, que conhece o viaduto das almas, você já passou algum aperto nesse viaduto? Você já presenciou alguma coisa? Já viu? Se já, diga para mim nos comentários. O segundo fato, pessoal, aconteceu na BR-393, que liga ali Além Paraíba, Volta Redonda. Eu estava vindo de Vitória para São Paulo. Naquela época tinha que passar pela 356 e sair na Rio Bahia, né, a 116, e pegar 393 em Além Paraíba. Quando eu cheguei no quilômetro 374, antes de Volta Redonda, era uma subida. E nessa subida, na época não era pedagiada, né, não era privatizada ainda a 393, nessa subida tinha uma faixa adicional, tinha uma terceira faixa. Para descer não. E ali, naquele trechinho ali do quilômetro 374, tem muita curva, umas curvinhas muito fechadas. E quando eu cheguei nessa curva do quilômetro 374, no meio dela mais ou menos eu vi que apareceu um caminhão, mas o cara parecia que estava sem freio, desgovernado, alguma coisa. Já desceu de lá, eu imaginei que ele já estava tombando. Mas eu acho que ele estava desgovernado, porque ele voltou para a direita novamente. Quando ele voltou para a direita dele, eu entrei no vácuo e ele já voltou tombando. A ponta da carroceria dele, pessoal, passou na ponta da traseira do baú e ele tombou e saiu arrastando, distribuindo caixa, coisa, nem sei até hoje o que ele carregava, porque eu não parei, eu já estava mais em cima, eu não parei, vinha carro de um outro lado, vinha caminhão, os caminhões foi parando e eu resolvi não tumultuar mais o trânsito não, porque não tinha o que eu fazia, eu não podia fazer nada. E eu pensei na hora, eu vou chegar logo adiante, tinha um posto da Polícia Rodoviária Federal. Assim eu fiz, cheguei no posto da Polícia Rodoviária Federal, parei, atravessei a pista, fui lá e avisei os guardas, né? Tinham 3 guardas no posto, 2 deles entrou na viatura e foi para lá. E eu peguei, segui viagem para São Paulo. O terceiro fato, pessoal, aconteceu na BR-101. Eu estava indo de Vitória para São Paulo e no quilômetro 353
eu me deparei com uma situação que até hoje, quando eu lembro desse momento, eu fico pensando assim que eu sou um homem muito abençoado por Deus. Porque eu entrei naquela reta, no final dessa reta tinha uma curva para a direita, mais uma retinha e uma curva para a esquerda. Quando eu entrei no início dessa reta, eu já percebi lá na frente que uma carreta já vinha ultrapassando outra na curva. Já nessa primeira curva. E eles vieram junto, parecia que eles já estavam vindo aquele pegazinho ali antes dessa curva. Eles saíram dessa retinha, entraram na outra curva e veio na minha direção. Eu diminuí a velocidade e já fiquei imaginando, poxa, não vai dar tempo daquele cara passar. E o outro não segurava de jeito nenhum. E os dois vieram na minha direção. Quando eu vi que não ia ter jeito de eu evitar um acidente terrível, eu saí para fora da pista, porque ali tinha um espaço de uns 4, 5 metros mais ou menos de recuo, assim, de saída, mas tudo mato. E para baixo era uma ribanceira e um brejo lá embaixo. Eu saí assim para fora da pista e entrei naquele mato, e o cara de lá, quando viu que ia bater também, né, antes de eu sair um pouquinho, ele viu, percebeu que ia bater, que ia misturar as 3 carretas, ele saiu um pouquinho e o outro passou no meio. Mas passou, como a gente diz, com o rabo nas costas, pessoal. Passou com tudo. Parece que ele acelerou, foi mais. Como quem diz, se bater, vai bater direito, né? Vai entender a cabeça de um ser humano desse, né? E eu entrei na pista de novo, eu saí do meio do mato, entrei na pista de novo, mais devagar, né? Óbvio que eu já estava tremendo da cabeça aos pés e segui viagem. O quarto fato, pessoal, eu vinha de São José, do Rio Preto, São Paulo, para Belo Horizonte. A gente passava por Barretos, saía em Uberaba, pegava a 262 até Betim, onde junta a 262 com a 381. E eu estava vindo para Belo Horizonte. Quando chegou na divisa entre Luz e Moema, todo mundo que conhece o trecho aí sabe de onde eu estou falando, tem a ponte do Rio São Francisco. E essa ponte fica no meio exato de uma reta. Essa reta dá mais ou menos um quilômetro mais ou menos. Quando eu cheguei, que eu avistei a reta da ponte, na reta, lá do outro lado, eu observei lá do outro lado, estava vindo uma carreta. E do nada, assim, atrás dele apareceu um ônibus de uma grande empresa conhecida nacionalmente. E esse ônibus, esse colega do ônibus, do jeito que ele veio, ele viu que eu estava do outro lado, ele deve ter pensado, dá tempo de eu entrar, passar ele e passar. Só que o carreteiro não refrescou para ele não, gente. E o cara acelerou, parece que ele já vinha numa velocidade, né? E ele acelerou mais, ele acelerou junto com o motorista do ônibus. Os dois acelerando ali lado a lado, e eu percebi que não ia dar tempo, eu tinha que segurar, porque provavelmente eles poderiam entrar na ponte, um do lado do outro. Foi o que aconteceu, gente. Eu segurando, lá 300 metros antes, eu fui segurando, e os dois entraram junto na ponte. Quando saiu na ponte, que eles vinham para cima de mim, o motorista da carreta percebeu que não ia dar tempo também. Ele deve ter percebido que, né, lógico, não ia dar tempo. E eu fui segurando ao ponto de querer já pensar em parar e sair para fora da pista. Quando o de lá segurou e deu para o ônibus entrar. Ele entrou num instantinho dos 50, 70 metros e passou direto. Todo mundo que está na estrada aí sabe quando acontece uma situação dessa, o que passa na cabeça da gente, né? Eu imaginei uma situação horrorosa naquele momento. Mas graças a Deus, mais uma vez, eu me livrei de um acidente terrível, gente. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê seu like e ative o sininho para o YouTube te avisar de novos vídeos lançados aqui no canal. E compartilhe com seus amigos e parentes. Com certeza meus vídeos irão ajudar a esclarecer muitas dúvidas e evitar possíveis acidentes. Muito obrigado e até um próximo vídeo.